E eu, nesse approach de hoje, vou mais uma vez aqui estar falando de João Fonseca. Confesso que ali depois do jogo, na segunda-feira, que eu comentei na ESPN, confesso que eu pensei aqui, venho pensando algumas vezes, se eu realmente falaria ou não. Muita gente já falou muita coisa, eu vi, li, assisti opiniões e pensei realmente em não falar nada, mas acho que valem aqui duas reflexões, falar de dois pontos que para mim são fundamentais. O primeiro deles, obviamente, a questão dos torneios, que muita gente vem colocando, da quantidade de torneios que o João joga, vem colocando também que ele não joga torneios menores ali, ATPs 500, 250, Challenge, e eu acho que esse ponto ele tem que ser mais uma vez, eu já falei aqui há alguns approaches atrás, já falei sobre esse ponto, mas eu vou voltar aqui mais uma vez para colocar, não a minha opinião, mas na verdade fatos, números, que comprovam muito do que eu tenho como opinião, e eu acho que vale a pena a gente mais uma vez aqui, como eu sempre digo, o óbvio também precisa ser dito. Então eu vou trazer esse ponto especificamente dos torneios, da quantidade e dos torneios que ele vem jogando, e vou colocar também a minha opinião da parte tática, né, do como o João vem jogando, do que realmente, na minha opinião, falta para fazer com que ele se torne um jogador mais completo. Ou seja, vou trazer aqui dois pontos bem, acho que distintos. Um falando, trazendo números, fatos concretos, e o outro a minha opinião, porque eu acho que se tem tanta gente falando tanta coisa, eu também tenho o direito de ter a minha opinião e está tudo certo, cada um tem a sua opinião, todos têm o direito de ter, de falar. Agora, o ponto principal para mim é que as pessoas queiram que os outros tenham a mesma opinião. E aí isso realmente eu não vou aceitar. Muita gente durante o jogo, depois do jogo, vem falando, colocando, e está tudo certo, cada um tem o direito de pensar e achar o que bem entende. Agora, querer que o outro ache, querer que o outro pense da mesma maneira, sem trazer nenhum dado concreto, sem trazer nenhum fato específico, aí fica um pouquinho demais. Então, aqui na sequência eu vou trazer exatamente esses dois pontos aqui para a gente falar um pouquinho sobre o João Fonseca. Indo para a quantidade de jogos na temporada 2025, eu já havia falado aqui algumas semanas atrás e volto aqui a repetir porque os números são exatamente os mesmos. Em quantidade de jogos em 2025 dentro do top 100, João Fonseca é hoje o quarto jogador que mais jogos jogou na temporada. Ou seja, se a teoria que ele precisa jogar mais existe, pode até ser que ele precise jogar mais, mas dizer que ele joga pouco, realmente isso é um tremendo, gigantesco absurdo. Mais que João em 2025 dentro do top 100, só Alcaraz, Zverev e Fritz. Ele é o quarto jogador dentro do top 100 que mais jogou jogos na temporada de 2025. Então não dá para dizer que ele joga pouco. Já na quantidade de torneios jogados na temporada 2025, João tem 17 torneios. Mais que ele, só 4 jogadores jogaram mais torneios que João Fonseca em 2025. Cobolli jogando 20, Mikkelsen jogando 19 e com 18, Cerúndolo e Bergs. João jogando 17, empatado com mais alguns outros jogadores. E indo para exatamente esses 17 torneios jogados pelo João, que tem aquela teoria que ele está jogando torneios errados, que ele deveria jogar menores torneios ou torneios de nível um pouco mais baixo, como ATPs 500, 250 e Challenge, para poder pegar um pouco mais de ritmo. Desses 17 torneios jogados pelo João, 9 foram Master 1000, porque ele tem a obrigação, são torneios obrigatórios pela ATP para ele jogar. 9 desses torneios foram Master 1000 obrigatórios e Grand Slams, ou seja, 9, sobrando aí 8. Dos 8 torneios foram ATPs 500, 250 e Challengers. Ou seja, numa conta de 17 torneios jogados na temporada, ele fez 9 dos considerados grandes ou maiores e 8 dos menores. Também não dá para dizer que essa teoria aqui não se justifica. Ele está jogando quase que a mesma quantidade de torneios maiores e torneios menores. Ou seja, mais uma teoria infundada, mais uma teoria baseada sem fatos concretos. E agora, para fechar aqui esse approach de hoje, eu vou trazer a minha opinião baseado exatamente naquilo que eu acho, que eu penso, na minha forma de enxergar tênis. Como todos agora são um pouco treinadores de tênis no Brasil, eu acho que eu já venho sendo há tanto tempo que eu também posso ter a minha opinião.
Para mim, especificamente, existem duas maneiras de se chegar no top 100. Ou você chega com muita paciência, ficando nos pontos e trocando muita bola de forma ofensiva, ou você é absurdamente ofensivo e conta com uma precisão muito alta, muito grande, para poder definir muito rapidamente os pontos. Existem para mim essas duas maneiras. O João chegou dentro do top 100 sendo muito ofensivo, entrando muito nas bolas e indo muito para as definições. E isso, obviamente, tem um preço. Quando você chega no top 100, você começa a ser estudado, você começa a ser pesquisado, os números começam a aparecer e as pessoas começam a entender como jogar. Ou seja, o João chega no top 100, surpreendendo o mundo e todo mundo achando ele um gênio, um fenômeno, enfim, muitos adjetivos apareceram para João Fonseca. O fato é, ele realmente chegou assustando da maneira como jogava. E agora, entenderam como jogar. E ele vai precisar se transformar de um jogador ofensivo, que ele sempre foi, mas com paciência, ou seja, adquirir essa nova característica sem perder a anterior, o que eu chamo de paciência ofensiva. Ele hoje ainda não tem essa paciência ofensiva, apesar de ser muito ofensivo. E isso é algo que você não aprende de um torneio para o outro, de uma semana para outra, nem de um mês para o outro. Você vai ter que adquirir. E a única maneira de se adquirir paciência ofensiva é jogar muitos jogos, jogar muitos torneios, que é exatamente o que ele está fazendo. Se fortalecendo nos intervalos, voltando para casa para se recuperar e voltando cada vez mais forte para o circuito para poder entrar na quadra e jogar pontos mais longos sem perder a ofensividade. É exatamente o caminho que ele está fazendo. Nesse último jogo, ele pegou um jogador que entrou literalmente para o tudo ou nada. Acertou tudo, deu tudo muito certo e ele não entendeu, ou se entendeu, não conseguiu traduzir para as características dele jogar aquela partida para tentar fazer o adversário perder. Ali, claramente, jogando contra o Atmani, ele não tinha condições naquele dia, naquele momento, de ganhar do Atmani. Mas ele poderia, quem sabe, fazer o Atmani perder, que eu acho que é o grande detalhe, é a grande virada de jogo, quando o tenista entende e adquire essa maturidade, que obviamente o João ainda não tem, e eu acho que, sinceramente, ele nem deveria ter tendo ainda 18 anos. É algo que ele vai com toda certeza adquirir. Vai se tornar um jogador com paciência ofensiva e principalmente vai entender que certos jogos, determinados jogos, são feitos para se ganhar e outros são feitos para fazer o adversário perder. E eu acho que ele está realmente no caminho para adquirir esse entendimento e isso vai acabar acontecendo. Agora, não vai ser no tempo da cabeça de cada um ou de cada brasileiro que quer que aconteça no momento que eles querem. Vai acontecer quando ele realmente entender. Agora, como ele só tem 18 anos, isso vai acontecer com muita tranquilidade no tempo dele. E as pessoas que têm pressa, acho que deveriam, de repente, talvez, começar a treinar um menino com 10, 11, 12 anos e, quem sabe, colocar essas teorias treinando alguém, para ver se vai dar certo. Porque eu tenho certeza que não só o João, mas todo o time está no caminho certo para chegar onde não só ele pretende e vai chegar, mas aonde todos os brasileiros que torcem por ele queiram que ele chegue.